Domingo do tempo comum, nós somos convidados hoje, ainda no contexto do chamado de Jesus a todos nós, também aos discípulos, a fazer o seguimento a esse Jesus. Olha, tem muitos lugares aqui ainda, viu? Nos bancos tem muitos espaços para quem chega. É só conduzir um pouquinho, tem muitos bancos vazios ainda. Vamos então conversar um pouco. Hoje a nossa arquidiocese, um pouco mais feliz, foram ordenados ontem 2 padres para o serviço da igreja. Padre Péricles e o Padre João Júnior. São os 2 novos padres que vêm servir a igreja. Agradecendo imensamente a pastoral da música que estiveram ontem lá, ajudando neste momento tão importante. É uma forma também da nossa paróquia contribuir na formação. Que Deus abençoe vocês que estiveram lá, nos ajudando neste momento importante na nossa arquidiocese. Nós vamos começar com a segunda leitura de hoje. E aí depois passaremos pelas leituras e o salmo responsorial de hoje também. Encerra o texto dizendo: por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte com eles. Paulo encerra o Evangelho, a segunda leitura da carta aos Coríntios, falando desta função e da missão do anúncio da palavra de Deus. E começa apresentando que o Evangelho, para ele, o anúncio, não deve ser sinal, motivo de glória, mas sim de responsabilidade, de fazer com que a necessidade do conhecimento nos impulsione para poder evangelizar. É parte importante daquele que evangeliza tomar consciência do seu papel e da sua missão. A evangelização se torna eficaz quando eu vou tomando consciência da palavra e anuncio a palavra, faço com que a palavra chegue até as pessoas. O anúncio tem que ser verdadeiro, não pode ser um anúncio de qualquer jeito. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O conhecimento da palavra nos impulsiona, nos faz verdadeiramente o seguimento para aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Esse conhecimento nos faz com que o Evangelho seja oferecido a todos, com qualidade e com respeito. Assim, devemos ser padres, ministros, comunidades, leigos e leigas que assumem o Evangelho para anunciar, levar esta palavra e fazer dela o anúncio primeiro. Se torna importante. Vamos à primeira leitura de hoje, livro de Jó. Analisar um pouquinho o que nos apresenta no texto de hoje do livro de Jó. Jó parece um pouquinho depressivo no texto, um pouquinho precisando de ajuda e de nossa ajuda para poder entender. Jó parece que, diante dos sinais que a vida vai apresentando, Jó quer encontrar um caminho, mas sozinho não dá para encontrar. No caminho sem esperança se torna difícil este encontro. Mas vamos assim ajudar Jó a entender também o mistério de Deus na vida. Jó começa dizendo o seguinte: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Assim não vai morrer todo mundo desse jeito, né? Com um susto desse a coisa não fica boa não, haja cabeça. Mas é por conta do som que ontem nós tiramos quase tudo, levamos para lá, e aí quando volta com alguns probleminhas. Vocês preparem o coração para não morrer de susto, tá? Fiquem tranquilos.
Vamos lá então. Vocês já viram que parece que nós estamos lutando diante de nós mesmos, uma luta constante. Queremos vencer. A vida parece que é uma luta sobre a terra. Seus dias não são como dias do mercenário, como o escravo suspira pela sombra, ou como o assalariado que guarda sua paga. O assalariado ganha o seu salário, tem que pagar metade, tem que gastar com remédio, a metade com os outros. Metade não, acho que agora mais da metade se gasta com os remédios. Depois termina o mês, já cansado, porque as contas ultrapassam o salário e tem que ir jogando para um lado e para o outro para poder ver como fazer. Se torna um sinal e uma dificuldade. Depois Jó vai então nos apresentando algumas coisas. Veja se parece com alguns de vocês. Assim, tive ganhos, meses de decepção. Couberam-me noites de sofrimento. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já ficou sem dormir algumas noites por causa dos problemas? E querendo resolver os problemas de imediato, e nem sempre a gente consegue. Quem aqui começou, vocês sabem que a noite parece uma eternidade quando a gente não dorme, né? E você vai passando, às vezes dá uma cochilada, quando acorda pensa que já está amanhecendo e só dormiu 10 minutos. Aí parece uma eternidade. Diante dos problemas que nós vamos vivendo, como então lidar com eles? Depois, o texto segue então. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? Tem alguns que têm medo de dormir, porque acha que dormindo vai morrer. Então é melhor ficar acordado, né? Nos desesperos da vida. Ao amanhecer, já começo a perguntar, que horas que vai chegar a tarde? Já estou cansado, já desde o amanhecer. Se me acho sofrimento até a noite, meus dias correm tão rápido. Vocês já viram que para nós parece que os dias estão acelerados? Quando a gente começa a medir, parece que está passando mais rápido. Não está não, 24 horas, continua 24 horas em todos os lugares, não mudou nada. Mas nós somos agitados por natureza, e aí pronto, quando a gente respira, o dia já terminou. São muitas coisas. Há alguns momentos que parece que nós perdemos a esperança, diante de tanta dor, tanto sofrimento, tantas lamúrias, as lamentações que a vida vai apresentando. Mas uma das coisas que deve ser primordial para nós é não perder a esperança. Jamais perca a esperança. Se está difícil, é porque depois vai melhorar. Tenha confiança que vai passar. Confie em você. Seja esse sinal da vida apresentada. Vamos ao Evangelho. Vamos fazer um teste agora. Um teste muito sério. Você, por favor, abra a sua mão. Vamos lá, gente, coragem. Olhe para a sua mão, as duas. Olhe de verdade. Não olhe para mim não, que eu não tenho cara de mão. Olhe para a mão de vocês. Continue olhando para a mão. Não olhe para mim não. Mexe um pouquinho com a sua mão. Movimenta a mão um pouquinho. Assim, ó. Faz assim com a mão assim. Deixa eu ensinar para vocês, tá? Mexendo com a mão assim. Pronto. Agora esfregue uma mão na outra, devagar. Senão vai esquentar muito. Vai esfregando. Mais rápido. Isso. Agora põe a mão no rosto. Olha que quintura boa, né? Vai esquentar mais ainda para alguns. Pronto. De novo. Agora você abra bem o seu braço. Cuidado com o outro que está aí do lado. Não é para pegar no outro não. Pode abrir, abre o braço. Mas os dois, que eu só posso abrir um. Olha que coisa bonita.
é só para abrir o braço, não é para conversar não. Não é o braço para cima não, é assim ó, para o lado. Não é só o braço, não precisa conversar. Pronto, continue com os braços abertos. Agora dá um abraço em você mesmo. Olha que coisa boa, aperta, sinta o seu abraço. Pronto, pode soltar. Solta, desgruda. Pronto, solta. Veja só, quantas vezes você já pediu a alguém um aperto de mão ou um abraço? Quantas vezes? Quantas vezes você desejou que alguém te desse um sorriso? Mais nada. Quantas vezes você chegou e falou assim, fulano não fala nada, não precisa você falar nada não, só fica aqui, já está bom. Quantas vezes? Nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz hoje cedo. Qual foi o dia que você se abraçou? Qual foi o dia? Só hoje, né? Tem gente que nunca se preocupou em se abraçar. O abraço tem um significado extremamente importante. Mas primeiro você precisa cuidar de você. Sem cuidar de você não adianta. Por que eu pedi a vocês para fazerem isto? Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho começa de uma forma tão bonita, rica e forte. Diz o Evangelho o seguinte: Jesus saiu da sinagoga. No Evangelho de Marcos, vocês vão ver sempre esse Jesus que sai do espaço celebrativo, do espaço da discussão, voltando para casa, tem sempre os atos que vão acontecer. Jesus saiu da sinagoga. Ao sair da sinagoga, foi com ele Tiago e João para a casa de Simão e André. O texto segue. Deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci. Se porventura alguém estiver, vocês me ajudam aí porque eu não sei como é que funciona. Se você está lá com febre e dor de cabeça, qual o remédio que vocês indicariam para alguém assim? Como é que é? Vocês são médicos? Não sabia que eram médicos. Mas que pena. Ótimo. Dipirona. Ótimo, muito obrigado. E se a criatura não puder tomar dipirona, vocês vão matar a criatura. Não é o remédio. Vocês precisam entender que nem toda dor é dor de remédio. E a gente precisa entender. Porque senão, vocês matam o outro ao invés de curar. Veja o texto. Olha, não é para vocês conversarem, é para concentrar aqui no Padre. Pronto, olha as visitas. Eu vou falar os nomes. Né, Diana? Pronto, isso. Vamos lá. Preste atenção no Padre. Pronto, aí. Tem os dois lá no fundo conversando, que eu estou vendo. Vamos lá. Veja só. O que acontece com a sogra de Pedro? Doente e de cama. Jesus levou dipirona para a sogra de Pedro? Não. Que foi que Jesus levou para a sogra de Pedro? A mão. Acolheu. Jesus acolheu. Por isso que nem toda dor é dor de remédio. E a gente precisa ter um cuidado para saber, senão você pode matar o paciente antes dele chegar no hospital. E ainda vai falar, não sei o que aconteceu, só dei um remédiozinho para ele, matou a criatura. Nem sempre é assim. Diante da sogra de Pedro, Jesus faz uns atos que seria extremamente importante para nós. Veja só. Aproximou daquela que estava doente. Chegou perto daquela que estava doente. Ao aproximar, segurou com a sua mão e ajudou a levantar. Olha quantos atos de Jesus.
foi para perto, que é importante, se tornou próximo dela, entendeu a sua dor e o seu sofrimento, aproximou, segurou na mão. A mão representa muito mais. Vocês já viram que tem pessoas que vocês vão cumprimentar e falar assim: bom dia, fulano. Aí um segura na mão bem forte. E tem uns que parece que a mão está pegando fogo. Bom dia. Aí tira a mão, como se a mão fosse ter um problema, né? Aproximou, segurou na mão daquela que estava doente. Além de segurar na mão, ajudou a levantar. Imediatamente, a sogra de Pedro levantou, porque foi acolhida. Olha que coisa interessante, aqui no texto. Jesus não perguntou para a sogra de Pedro quanto tempo ela estava doente, quem foi que causou a doença, ou Jesus não fez um interrogatório enorme para poder chegar. Jesus simplesmente acolheu, tornou-se próxima desta pessoa, deu a ela a oportunidade da cura, da libertação de outros males, trouxe para perto de si, perguntou, fez ela se sentir pessoa novamente. Isso é fundamental. O nosso maior problema é que quando uma pessoa vai fazer alguma reclamação, a gente sempre diz, não, é assim mesmo, todo mundo já passou. Dura quando tem umas pessoas que eu não levo para fazer visita comigo de jeito nenhum, porque aí começa a visitar e perguntar do doente. Aí fala assim, olha, você está doente? Então, olha, tem uma fulana lá tinha uma fulana lá na minha rua que estava passando bem a mesma coisa que você, morreu. Aí você mata a criatura na hora, né? Então você tem que ter cuidado. Nem todo mundo sabe fazer visita a doente. E precisa ter um cuidado e uma atenção. Jesus acolheu. E este é um momento extremamente especial. Me assusta, meus irmãos e irmãs, às vezes, as radicalidades que algumas pessoas querem apresentar a Jesus. Jesus nunca foi radical. Jesus sempre acolheu a todos, sem distinção. Trouxe para perto de si. Hoje, queremos ditar quem está salvo, quem não está salvo. O grupo que é bom e o grupo que é ruim. O Jesus do grupo tal é melhor do que o Jesus do grupo tal. Jesus é único, é para todos. Jesus não é propriedade particular de ninguém, de grupo, de pastoral, de comunidade, de ninguém. Jesus é único para todos. E isto é o que torna Jesus especial. Alguns vão criando determinadas situações que, ao invés de aproximar Jesus das pessoas, distancia e dá um medo. Se Jesus voltasse agora, muitos expulsariam Jesus da igreja, da sua casa, por causa de uma radicalidade besta, que não serve para nada. Porque Jesus é amor, é vida, é fraternidade, é acolhida, é tudo isso que a gente precisa compreender. O que Jesus faz é justamente isso, acolheu, acolheu e acolheu. Estendeu a mão, fez a pessoa levantar, que estava caída, e a dor desapareceu, a febre desapareceu. Imediatamente ela começou a servi-los. Este é um sinal da dedicação, do serviço que nós devemos ter. Depois vocês vejam como é interessante. Em seguida da cura, apareceram ali, em frente à casa, muitas pessoas, e diz o texto, não fala da dipirona, mas tem lá o texto dizendo, que muitos estavam doentes.
A cidade inteira se reuniu e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. Não passou a receita. A receita de Jesus é acolhida, amor e escuta. Como é bom acolher, respeitar e escutar. Fundamental, meus irmãos e irmãs. Curou todos que foram até eles. Inclusive expulsou alguns demônios, muitos demônios. Já falei com vocês. Pena que alguns traçam o demônio de uma forma tão complicada. E às vezes eu fico imaginando. Tem umas pregações que Deus e Jesus e o Espírito Santo ficam longe. Só é o demônio, 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 demônio. Aí é o encardido, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, o espaço da igreja não é espaço para o demônio, é espaço para aqueles que querem viver, trabalhar a vida. Jesus expulsa para mostrar a sua grandeza diante de todos, até sobre os demônios. Acho que eu já falei o demônio umas 10 vezes aqui já. Na igreja não é espaço. Jesus cura, nos liberta, nos salva. Assim, todos ficaram satisfeitos, porque Jesus é a cura para os nossos males, para os demônios do dia a dia que nós carregamos. Ele nos liberta. Em seguida, o número estava crescendo. Jesus então saiu para rezar. Queridos irmãos e irmãs, nunca esqueça da oração, da força da oração. Em todos os momentos de decisões da vida de vocês, alegres ou tristes, pare para rezar. Confie na graça e na misericórdia de Deus. Eu não sei rezar essas orações bonitas que o povo faz. Reza a sua feia, não tem problema. Silencie, que pode ser a melhor oração que você possa direcionar a Deus. Silencie, peça a Ele e Ele vai te atender. Jesus saiu para rezar, saiu do meio. Às vezes nós queremos rezar na agitação, na gritaria, na histeria. Jesus se isolou para rezar e para fazer o sinal extremamente importante. Depois, os discípulos foram até Jesus. Simão foi até Jesus e os companheiros. Olha, tem muita gente ainda para poder ser evangelizado. Precisamos ir em outros lugares. A igreja está bonita, cheia, mas a igreja só tem sentido se em casa anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é o espaço, é aquilo que a gente diz na Lexio Divina, esta ligação de fé e vida. Aquilo que eu vivo, eu celebro, e aquilo que eu celebro, eu vivo. E este sinal extremamente importante do caminho que nós devemos fazer. É preciso caminhar, pois o povo precisa do anúncio do Evangelho. Salmo responsorial de hoje. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Nunca se esqueça, diante das suas dores, das suas tristezas, Deus é bom. Alivia a sua dor, conforta o seu coração. É isto que nós devemos buscar. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Chama cada um pelo nome. Ele te conhece. Tem um canto que eu não vou cantar não, que a coisa está feia. Tu me conheces quando eu estou sentado, tu me conheces quando eu estou de pé. Deus nos conhece. Vês claramente quando eu estou andando, quando repouso tu também me vês. Deus
te enxerga como você é. Andemos, meus irmãos e irmãs, para que os nossos corações contemplem a graça de Deus.